Bom, o tema hoje é esse daqui, né? O que fazer para não dar branco, né? Mas, assim, Cássio, existe fórmula para isso? Olha, fórmula não existe, mas o que existe são algumas técnicas, algumas dicas que a gente pode conversar aqui, que pode te ajudar. Sempre quando a gente fica com medo de algo acontecer, o primeiro passo é a gente entender o que é e o porquê acontece. Uma vez que a gente entende o que é e o porquê acontece, a gente consegue atuar em cima daquele problema para minimizar a ocorrência deles. Então, o que é o tal branco? O branco nada mais é que a incapacidade de recuperação de uma informação aprendida. Ou seja, aquilo que você aprendeu, você sabe, porém, na hora da prova, no momento que você está lá, você não consegue recuperar aquela informação, você não consegue recuperar aquela memória. E agora vem a notícia boa. A notícia boa é que isso é temporário. O branco é a incapacidade temporária de recuperarmos uma informação aprendida. Ou seja, se a gente deixar passar um tempinho, tem grandes chances do branco passar. Mas vamos entender melhor o porquê que isso acontece, quais são as causas desse tal branco na hora da prova, na hora do vestibular, na hora do Enem, enfim, em diversas situações que a gente sabe que às vezes dá um branco na gente. Quando o branco significa o quê? Não é que você não sabe, você tem aquela informação na sua memória, só que momentaneamente você não está conseguindo encontrar aquela informação. Quer dizer, a informação está lá, olha, está lá guardadinha naquele lugar. O que você precisa é reorganizar o teu cérebro para você encontrar essa situação. Mas às vezes fica difícil encontrar essa informação. E qual que é a causa desse branco? Por que isso acontece? Isso só acontece com algumas pessoas, isso acontece com todas as pessoas. Então fiquem calma. Por quê? Todo ser humano tem esse problema. É um sistema, na verdade, de defesa do próprio organismo. Por que dá o branco, né? Por que a gente tem esses momentos de branco, né? E às vezes acontece, tem uma coisa interessante, né? Você deve reparar isso, às vezes acontece muito com criança, né? Quando a criança faz algo errado e a mãe vem toda nervosa e fala para ela: que você fez, moleque? E ele fica parado, tenso. Por que ele fica daquela forma? Deu branco. A mesma coisa, óbvio que num grau diferente, acontece na prova do vestibular. E a causa disso é uma situação estressora. Toda vez que o ser humano, qualquer ser humano, ele fica numa situação de estresse, ele fica numa situação de ansiedade, a tendência é dar esse branco. Cássio, mas por que fisicamente isso acontece? A culpa é desse carinha aqui, ó. Ele é o culpado. Um negocinho chamado glândula renal, um chapeuzinho do rim que tem ali em você. Quando você fica estressado, quando o seu corpo percebe que você está estressado, percebe que você está numa situação de pânico, que você está nervoso e tudo mais, essa glândula é acionada e essa glândula ela libera na corrente sanguínea o hormônio cortisol. Qual que é a função do hormônio cortisol? É te acalmar. Só que tem um detalhe, ele tem um efeito colateral. Qual que é o efeito colateral desse hormônio cortisol? Ele afeta a memória. Ou seja, aí fica difícil de você encontrar aquela informaçãozinha que você está precisando naquele momento para aquela questão. Então a culpa é dela. Então por que acontece isso? Isso é um efeito físico, não é um efeito que acontece com um, com o outro, ou eu sou sorteado e só comigo acontece isso. Acontece com todo mundo. Isso é o funcionamento do corpo humano. É aquele momento em que você está numa situação de estresse e você precisa sair daquela situação. O seu corpo, obviamente, reage, e um dos efeitos colaterais dessa reação para acalmar o seu organismo é justamente afetar a área memória, é afetar o pensamento e o raciocínio e o cognitivo seu. Bom, esse é o fato. Tá? Então está aí apresentado
o fato, aquilo que acontece, que é muito importante que você saiba. E vem a grande pergunta que deve, nesse momento, nessa hora, estar na sua cabeça. Tem como evitar isso? Tem como eu evitar esse momento de tensão, esse momento de estresse? Você vai falar assim, Cássio, olha, porque a prova, na verdade, a prova do vestibular, e eu passei por isso, né? Inclusive, tive irmãos que passaram por isso, meus filhos vão passar por isso, e eu tenho 27 anos de sala de aula que eu vi alunos passando por isso. É normal. A gente vai ficar ansioso, a gente vai ficar, num primeiro momento, estressado, que a gente precisa estar preparado para esse momento. O que o aluno tem que estar é preparado para esse momento. É um momento importante da vida, é um momento que a gente se preparou o ano inteiro, mas, olha, eu queria dar uma dica aqui para vocês, de alguém que já passou e que já viveu, que já foi reprovado no vestibular, inclusive, foi reprovado no vestibular no meio do ano, foi reprovado no vestibular no terceiro colegial, tive que fazer cursinho, tive que... Minha irmã, ela teve que fazer 3 anos de cursinho, enfim. Gente, não é o fim da vida, não é um negócio de vida ou morte. Se você encarar assim, você naturalmente vai ficar mais nervoso e mais estressado. Você tem que entender que aquele é um momento que você está ali para fazer uma prova que está alicerçada naquilo que você desenvolveu durante o ano. Se der certo, bacana, meu. Agora, se não der certo, tem outras chances. E é uma coisa normal isso. Normal. Não leve isso como vida ou morte. Quanto mais você encara essa prova como um monstro, como um dragão, mais chance você tem de dar branco e aí realmente você não conseguir atingir aquilo que você deseja. Então, primeiro, vamos começar por partes. Como que eu consigo evitar esse momento do branco? O primeiro passo é você entender e você olhar para as reações do seu próprio organismo. Então, você está lá fazendo a prova, muito bem. De repente, você pega, ou coloca a mão aqui no pulso, ou coloca a mão aqui, você percebe que o seu batimento cardíaco está aumentando. Naturalmente, na sua cabeça, vem, eu estou ficando nervoso. É nesse sinal que você tem que já atuar. Porque se você deixar passar desse momento, o que vai acontecer? Vem a segunda etapa do branco, que é a sua respiração começa a ficar superficial. Você percebe que você não está inspirando e inspirando normalmente. Ela começa a ficar curta e ela começa a ficar mais rápida. E aí vem aquela sensação natural também do seu organismo, de aquele pensamento de eu não vou conseguir, não vai dar, eu não vou conseguir. E de repente tem menos oxigênio no teu cérebro e pronto. A situação de estresse ela está instalada em você. E aí sim, droga, deu branco. Então o que a gente tem que conseguir entender são as reações do nosso próprio organismo. E a gente atuar logo que a gente percebe que as primeiras reações elas começam a se manifestar. E a primeira reação é um aceleramento no batimento cardíaco. Então a gente tem que ficar muito atento. Se fosse possível e permitido a gente levar na prova até um marcador de batimento cardíaco, seria interessante, mas não pode, né? Então a gente tem que ficar meio que vendo como que a gente está se sentindo. Você tem que ser o inspetor de você mesmo. Na verdade, às vezes a gente tem a sensação, que a gente naturalmente e automaticamente controla o nosso corpo e a nossa cabeça de maneira plena, mas isso não é verdade. Na verdade, quando a gente deixa no automático e vai deixando as coisas acontecer, chega uma hora que nem nós temos o controle sobre as reações do nosso próprio organismo. Para isso, nós temos que ser o inspetor do próprio organismo. Ou seja, a gente ficar entendendo como que estão as reações do organismo para a gente atuar rapidamente em cima daquilo. E o organismo ele funciona assim, o ser humano funciona assim, ele é cheio de dar sinais para a gente. No caso do branco, é uma aceleração do batimento cardíaco. Tal como quando uma criança, quando você tem uma infecção,
o resultado da infecção, a reação inicial do seu organismo é você ter febre. Tá? Você ter febre é o quê? Uma reação que o seu organismo mostra para você falando que tem alguma coisa errada. E essa aceleração do batimento cardíaco é uma reação do seu organismo para te avisar, olha, não vai por esse caminho que você vai ficar estressado e que você vai dar o branco justamente na hora que não pode dar. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter o controle emocional, ser inspetor do próprio organismo e nos controlar emocionalmente. A gente precisa ter o corpo em equilíbrio, tanto a cabeça quanto o corpo. E a gente sempre está, de novo, sendo um inspetor, analisando como está a cabeça, como está o corpo, como está a cabeça, como está o corpo, para não deixar que vire uma bola de neve, para não deixar que essa situação estressora vire uma bola de neve e atrapalhe todo o seu desenvolvimento durante a prova que você vai fazer. A verdade é que você começa a fazer o Enem e todos os vestibulares. Você tem que começar a fazer a prova bem antes do dia que ela está marcada. O dia que ela está marcada é só o finalzinho. Uma boa preparação, e eu não estou falando da preparação, e eu não estou falando da preparação instrucional, eu não estou falando do conteúdo. Muito antes da prova começar, eu acho que estamos no momento correto, pegando as datas dos vestibulares que vem ali pela frente, a gente tem que começar já a fazer o Enem. E o que é o tal já começar a fazer o Enem? É a gente começar a preparar a nossa cabeça e o nosso corpo, para que no dia da prova a gente esteja no nosso desempenho máximo. Essa é a intenção que a gente tem. Vamos encarar, eu vou usar uma coisa que o Tiago falou na primeira apresentação, e ele fala que o ano de estudo para o vestibular é uma maratona. E eu quero, pegando esse mesmo gancho dele, quero falar que essa preparação e a prova do Enem, quer dizer, daqui até o término da prova do Enem, é a preparação e a execução de uma outra maratona, que não é a mesma que o Tiago falou. O Tiago falou da maratona de estudos. Eu estou falando agora da maratona de preparação e execução da prova do vestibular, da prova do Enem. Então vamos encarar como se a gente fosse correr essa maratona, como se a gente fosse um atleta que está se preparando para essa maratona que vai começar agora, na verdade. Vai começar o treinamento para ela agora. Hoje começa o treinamento dessa maratona e ela vai ser realizada no dia da prova do Enem. Ou seja, a gente vai começar desde já fazer uma preparação bacana para essa tal prova do Enem. Como se fosse um atleta. Eu vou fazendo essa analogia e nós vamos entendendo juntos aqui, vai ficar mais fácil da gente entender a mensagem que eu quero passar para você. Então, antes do Enem é o quê? Antes da prova. Agora, até o dia que você for sentar lá na sala presencialmente para fazer a prova do Enem. Esse período antes. Temos ainda o mês de novembro, temos ainda o mês de dezembro, temos ainda parte do mês de janeiro. São quase 2 meses e meio de preparação não instrucional, não de conteúdo, preparação do corpo e da mente, para que a gente chegue lá no dia da prova com a nossa capacidade máxima, tanto física quanto intelectual, para dar um show no Enem. Então vamos supor que eu sou o seu treinador, e aí eu estou aqui falando para você o que eu acho, qual vai ser o nosso plano de treinamento até chegar àquela data da prova. Então, nós vamos precisar trabalhar 2 coisas, tal como um maratonista precisa trabalhar. Trabalhar a preparação física, quer dizer, o nosso corpo precisa estar fisicamente bem para fazer a prova, e também a preparação mental. Muitos maratonistas, eles dizem que tem muitos atletas, mas muitos atletas que têm preparação física espetacular, mas que não conseguem ganhar a maratona. Por que eles não conseguem ganhar a maratona? Porque eles não têm uma boa preparação mental. E segundo os campeões dessas maratonas, eles dizem o seguinte, que a maratona, para você ganhar a maratona,
Você, além de ter um bom preparo físico, você tem que ter um bom preparo mental, porque ele é quase que uma competição de domínio mental. Imagina você correr 40 quilômetros, né? Tudo que vai passando na sua cabeça durante aquele momento, tudo que você tem que ir montando e preparando do que vem pela frente. Então, o equilíbrio entre a preparação física e a preparação mental é que faz um campeão. E no vestibular é a mesma coisa. Uma boa prova, conseguir colocar lá naquela prova, conseguir colocar lá naquela prova tudo aquilo que você se esforçou durante o ano, que você aprendeu, colocar aquilo em prática depende justamente desse equilíbrio entre a preparação física e a preparação mental. Então vamos lá. Vamos para o nosso receitinha de bolo para nossa preparação física. Primeiro, faça uma rotina de exercícios físicos. O Cássio, você está falando da maratona. Não estou falando da maratona, não. Eu estou falando do vestibular. Rotina de exercícios físicos. O exercício físico, ele, por incrível que pareça, ele influencia muito na sua preparação mental. Fora de que ele te deixa preparado, mais saudável, melhor com você mesmo, além disso, ele te deixa mais alegre, mais contente, mais esperançoso. Ele evita aqueles problemas de ansiedade, de depressão, de sono ruim, de medo. O exercício físico ele é um ótimo remédio para isso. Não custa, sei lá, fazer um exercício. Estamos na pandemia, cara, não tem problema, faz em casa. Pega lá um vídeo no YouTube dos japoneses que ensinam a fazer os exercícios, faz o exercício lá, mas cria uma rotina de fazer exercícios físicos. O segundo ponto, nunca, pelo amor de Deus, vire à noite estudando. Não é nesse momento agora, nesses 2 meses e pouco que falta para a prova, não é hora de você pegar e falar, agora eu não estudei durante o ano, tem um monte de coisa perdida, eu vou começar a virar um monte de noite. Isso não funciona. Primeiro que você não aprende, não vai servir para nada, para nada. Segundo, que você vai desequilibrar o seu corpo fisicamente. E aí você não vai estar preparado lá na frente. Equilíbrio é a palavra-chave. Terceiro, equilíbrio não só fisicamente. O que a gente não pode é exagerar em nada. Eu não sou daqueles caras que gosta de ficar dando sugestão. Olha, você vai prestar vestibular, não vai tomar café. Olha, você não vai na balada no fim de semana. Olha, não vai tomar a cervejinha que você gosta de tomar. Não, não. Eu acho que pode fazer tudo, mas fazer tudo de maneira equilibrada. Sem exageros. Sem exageros. Curtindo um pouco aqui, curtindo um pouco lá. Fazendo aquilo que você gosta ali, comendo o que você gosta aqui, mantendo a sua alimentação. Não acredite, gente, que eu vou mudar a minha alimentação na semana anterior da prova. Pelo amor de Deus, isso acaba com você. É o contrário. Na semana anterior da prova, você tem que manter o seu corpo da melhor maneira possível. E se qualquer coisa que você mude na sua alimentação ali, o seu corpo vai estranhar. Não é o momento. Sem exageros, com equilíbrio. Show? E por fim, relaxa no fim de semana. Estuda durante a semana, assiste às aulas, faça as tarefas. Sim. E no final de semana, relaxa. O corpo precisa disso. Então essa é a nossa regrinha para a preparação física. E a preparação mental? Primeiro, busque conforto em quem você ama. As pessoas que você ama, seja o seu pai, seja o seu irmão, seja a sua namorada, seja o seu namorado, seja quem for, mas busque o conforto. Tenha a coragem e a liberdade de compartilhar com ele as suas angústias, os seus medos, aquilo que está te fazendo mal. Nesse momento é que a gente precisa das pessoas que a gente ama. E quando a gente percebe que a gente ama os outros, algumas pessoas, e essas pessoas nos amam também, aquilo vai dando um conforto mental essencial para tudo que a gente faz na vida. Acredite que é possível. Acredite. Olha, tem gente que vira e fala assim, Cássio, mas eu não estudei tanto. Acredite. Se não der, ok.
Mas se você já entrar na preparação para a prova, acreditando que você não vai conseguir, você já é um derrotado. Acredite que é possível. Ok, vai dar certo. Terceiro ponto, foca na sua meta. Daqui até a prova do Enem, o foco tem que ser o Enem. De novo, lembrando que não podemos perder o equilíbrio, mas o foco tem que ser esse. Evite outras distrações, evite de repente, é para eu distrair agora, eu vou começar a jogar um Counter-Strike, um CS aqui. Pronto, vicia você no jogo, acabou seu tempo de estudo. Foco principal, vestibular. Depois a gente pensa nesses outros hobbies. E monte uma estratégia para a prova. Como você vai fazer a prova? Qual estratégia você vai usar? Importante, cara. E nisso, olha, eu me colocando no lugar de vocês, vai ser uma prova diferente de todos os anos. Não é que ela vai ser diferente porque foi um ano de pandemia. Eu não sei você que está aí do outro lado, você que. Mas eu, particularmente, tenho uma coisa que me incomoda. Eu uso, mas me incomoda muito. Muito. Principalmente quando eu preciso trabalhar, quando eu preciso ficar concentrado, quando eu preciso preparar uma palestra, quando eu preciso fazer alguma coisa que exija concentração. E esse negocinho chama máscara. E pela primeira vez na história do Enem, todo mundo vai ter que fazer a prova inteira com máscara. Isso significa que até que se você tirar a máscara, você pode até ser desclassificado. E é uma prova diferente. Tá? Você, o tempo inteiro da sua vida, que você estava aí na sua casa, você nunca estudou com máscara, você nunca fez prova com máscara. Então vai ser uma prova diferente. Por isso, treine, treine muito antes da prova do Enem. O que é o treinar, na verdade? Eu sugiro, faça muito simulado, Enem. Faça muito simulado. E não adianta você ir fazendo o simulado, hoje você faz 5 questões, amanhã faz mais 5. Não. É melhor que você faça daqui até a prova 4 simulados Enem completo, ou 3 simulados Enem completos, porém, usando as 5 horas ou 5 horas e meia, dependendo da prova, para fazer a prova inteira. E a minha sugestão, faça de máscara. Porque na hora que você estiver lá, você vai estar usando máscara. Você tem que saber e entender onde te machuca, qual a melhor máscara que você vai usar na hora, o que te faz bem, como você respira e tira um ar, porque senão isso pode ser um grande problema na hora da prova e no dia da prova. Então, treina, treina e treina muito antes dessa prova. Estratégia? Não tem estratégia mágica, não tem fórmula mágica de como resolver a prova. Você tem que criar a sua e ver aquela que vai te fazer bem. Você vai se sentir mais confortável. Mas como que você descobre isso? Treinando, só treinando. Não tem outro jeito. Chegou o dia do Enem, muito bem. Chegou a prova do Enem. Chegou o grande momento, chegou aquele finalzinho. Agora nós vamos correr a maratona. Primeiro ponto, nós temos que lembrar que essa prova do Enem não é um sprint de 100 metros rasos, não é. Então não adianta a gente ficar ansioso antes de começar a prova. Vai ter 5 horas. Não adianta a gente ficar na carteira, aí vai receber a prova. Calma, 5 horas, vai receber a prova. E olha, não vai dar tempo, você treinou, você já sabe como organizar o tempo. Por isso que o treino é importante. Ali, relaxa, relaxa, comece relaxando. Quando a gente faz um vestibular, pensando nessa analogia com a maratona, a gente tem 3 grupos. A gente tem o primeiro grupo, que é o que o próprio Tiago falou, que são os coelhos. Aqueles saem correndo na frente, toda disparada no começo. Bom, chegou no meio da maratona, ele senta na sarjeta. Então não vá para a prova como um coelho. Ali vou pegando, vou querendo resolver rápido. Não faça isso. Mas também o oposto é problemático, que é aquele cara que, tô ali só para participar. Vai ali, vai vestido de Dino, vai vestido de
como chama? Fred Flintstones no meio da maratona, levanta cartaz, Galvão filma eu e tudo mais. Quer dizer, não tem nem interesse talvez até acabe a prova umas 5 horas depois do que todo mundo. Você tem que estar nesse grupo aqui, ó, que é o grupo dos competidores. É o grupo que ele não é aquele que vai sair correndo na frente, mas é aquele que vai estar pensando no que vem pela frente. Olha que diferença. Não é aquele que sai correndo na frente, mas é aquele que pensa no que vem pela frente. Então, ele vai se organizando na prova, ele vai tentando entender como seu corpo está funcionando, como sua mente está funcionando, e vai mudando a estratégia de acordo com a necessidade, mesmo que a estratégia tenha sido traçada antes. Você tem que estar nesse pelotão, que é o pelotão de quem tem realmente chance de ser o campeão dessa maratona. E o campeão da maratona, ou os campeões, são aqueles que vão ser aprovados nas universidades que escolherem. O Enem, na verdade, ele é bem simples, é coisa bem básica, porque ele só tem 3 tipos de questões. Não sei se o professor de vocês falou isso já para vocês, mas ele é composto, não só o Enem, todos os vestibulares, só tem 3 tipos de questão. Muito simples. O primeiro tipo de questão é aquelas que você sabe. O segundo tipo de questão é as que você tem dúvida. E o terceiro tipo de questão é as que você não sabe. São só esses 3 tipos de questão que tem no Enem em qualquer vestibular. Tem aquelas que você vai olhar e falar, essa eu sei resolver. Vai ter aquelas que você vai olhar e falar assim, olha, essa daqui eu acho que eu sei, mas eu tenho uma dúvida aqui. E tem aquela que você vai olhar e fala, putz, não sei isso. Nem lembro de ter estudado esse negócio. Para todo vestibulando, tem esses 3 tipos de questão. As que você sabe, as que você tem dúvida e as que você não sabe. Quando você pega a prova, então, de novo, eu falei que não existe estratégia mágica, mas eu vou dar uma dica de estratégia. Uma dica que eu acho que é uma boa estratégia. Uma estratégia que funciona, uma estratégia já usada pelo sistema ângulo de ensino há muitos anos, desde a época do Marmo, depois que o irmão dele, Nicolau Marmo, deram o nome de pega-varetas e tudo mais. E hoje está você pega qualquer lugar aí que você vai pegar, essa estratégia é a que é considerada por todo mundo a melhor. Não significa que é melhor para você, hein? Não significa. Você pode criar a sua. Mas eu gosto dela por quê? Você vai entender já já. Porque, primeiro, que, na minha opinião, ela evita o branco. E, segundo, que ela vai te dando um pouco mais de ânimo e vai fazendo você perder o medo da prova. Por quê? Porque o Enem, obviamente, tem questão que é fácil, tem questão que é média, tem questão que é difícil. Dessas daí, uma parte você sabe, uma parte você tem dúvidas, e uma parte você não sabe. Então, a sugestão da estratégia para a prova é a seguinte, olha, você começa a ler a questão, lê o enunciado, dê uma passada de olho nos enunciados e essa questão 43, a primeira superior à esquerda aí, você sabe. Já resolve. Já anota ali a flechinha da alternativa e coloca um símbolo do lado. Ok, essa daqui eu já resolvi. Foi para a questão 44, mesma coisa, olhou, bateu o olho, olha, consegui resolver, eu já sei essa matéria. Legal. Coloca o símbolozinho que está ok aquela questão. Foi para a questão 45, se olhou e falou, nossa, não tenho a mínima ideia, nem lembro de ter estudado isso. Não resolva, não chute. Vai ali, coloca um xizinho indicando que é uma questão que você não é que você tem dúvida, você simplesmente não sabe aquele conteúdo. E vai fazendo dessa maneira. Vai ter questão como essa 47 que você sabe o conteúdo, só que você tem dúvida na resposta, ou ela é muito demorada para fazer e tudo mais. Não tente atropelar. Coloca ali um ponto de interrogação. E vai fazendo isso em toda a prova. Obviamente, quando você terminar essa primeira leitura da prova inteira, vai ter uma grande maioria das questões que você já resolveu. Vão sobrar as questões que você tem dúvidas, que é aquelas que você pôs o ponto de interrogação, que você conhece o conteúdo, e tem aquelas últimas que você não tem nem ideia. No segundo, depois que você fez tudo isso, volta e se concentra naquelas questões que está com o ponto de interrogação. E por último, deixa para chutar aquelas questões que você nem tem ideia.
Mesmo porque se falta tempo para você fazer a prova, se tiver que chutar a questão, você vai justamente chutar aquelas questões que você não sabia mesmo. Então você ganhou uma grande vantagem em relação aos seus competidores. É uma estratégia que eu gosto muito. Um detalhe, a gente fala tudo isso, mas tem a tal lei de Murphy. Se alguma coisa pode dar errado, dará. Tem gente que gosta desse pessimismo, eu não gosto. Mas a gente fica aquele negócio, olha, puta, lei de Murphy, olha, falamos, fiz, preparei tudo e aconteceu isso. Ok, calma. E se acontecer? Primeiro passo, respira. Para na hora da prova. Deu branco? Para. Respira. Respira. Uma técnica que eu não aprendi com ninguém, eu aprendi comigo mesmo. Feche os olhos e faça um tour imaginário por sua casa. Por sua casa, eu vou sair da garagem, vou passar pelo quarto, vou passar pelo quintal, vou ali dar uma volta na casa. O que você está fazendo isso aí? Você está dando uma limpada no teu cérebro. Você está desfocando daquele problema e está resetando o teu cérebro. Para quê? Para na hora que você voltar, você conseguir acessar aquela informação que está ali no seu cérebro guardada e que deu o branco devido a uma situação de estresse. Se nem assim passar, pede para ir no banheiro, pede para tomar água, dá uma saidinha, se for possível, inventa alguma coisa. O que você não pode é deixar virar essa tal bola de neve. E para a gente terminar a maratona dos vestibulares, eu realmente espero que você tenha muito, muito, muito sucesso. Espero que você realize os seus sonhos, espero que você passe na universidade que você escolheu e tenha certeza, nós vamos estar aqui juntos, junto com o ângulo cerquilho, junto com o ângulo tatuí, do seu lado, mandando toda a energia positiva que você precisa e tendo a certeza que você foi bem preparado e que você vai conseguir. Um beijo para você, fica com Deus e se cuida.